Posicionamento correto para um tempo oportuno. Esse é o devocional de hoje. Em Esther 2:7 diz assim: Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como a sua própria filha. Esther é uma inspiração para qualquer mulher. Exemplo de coragem e sensibilidade à voz do Senhor, essa bela jovem continua a nos ensinar depois de séculos e mais séculos. Contudo, neste devocional eu gostaria de dar enfoque em Mardoqueu. Sua prima precisava de alguém que se importasse com o seu coração e percebesse o seu potencial para lembrá-la do seu propósito. E ele foi esse amigo sincero e encorajador. Quando a posição de rainha e os benefícios do palácio tentaram falar mais alto na mente de Esther, Mardoqueu trouxe sabedoria e direcionamento. Creio que podemos extrair grandes aprendizados da postura desse homem de Deus, que não atacou ou apontou o dedo para sua parente privilegiada, mas decidiu de maneira madura e assertiva abrir os olhos da jovem rainha para que enxergasse quem era e a missão que ela tinha em suas mãos. Lendo a narrativa bíblica, os capítulos nos revelam que Mardoqueu era simples e humilde, mas ousado em suas palavras, alinhadas com a vontade do alto. O seu posicionamento foi o gatilho necessário que gerou em Esther o posicionamento correto para um tempo oportuno. Eu e você necessitamos ser como ele, permanecer assentadas às portas do palácio, atentas e vigilantes, desprovidas de interesses mesquinhos que abafam a verdade, leais e sempre dispostas a lembrar aos outros de suas identidades em Deus. Ao auxiliarmos outros a se posicionarem de modo correto, toda uma nação pode ser liberta. Uau! Nossa, gente, eu amo a história de Esther e Mardoqueu também, né? Eu creio, assim, que a história de Esther nos traz muito embasamento de batalha espiritual, de guerra espiritual, posicionamento, entender mesmo princípios do mundo espiritual. Eu vejo claramente na história de Esther, começando, né, por uma órfã rejeitada, vamos dizer assim, ser escolhida. Isso Deus já fala muito ao meu coração. Foi escolhida por uma cadeira de rainha, uma improvável. E assim também eu creio que o Senhor, Ele nos escolheu, improváveis, muitas vezes rejeitadas, com tantas questões na nossa família, na nossa vida natural e no mundo espiritual. O Senhor deixa claro que somos filhas amadas, escolhidas, mesmo quando nos sentimos tão improváveis, mas o Senhor nos escolhe. E toda escolhida para um chamado precisa de um tempo de preparação. Esther também me fala muito sobre isso. Ela se preparou por 12 meses e aí a gente pode se aprofundar tanto nisso, porque seja com novas vestes, com óleos, né, óleo de mirra, tudo aquilo ali que ela foi sendo preparada, curava, tratava algo, e assim somos nós, os processos para cumprimento da promessa de Deus. E ainda tinha o conselheiro lá, né, eu não sei como pronuncia o nome dele, Higai,
ele era como um Espírito Santo para nós hoje, de, consolador, de aconselhar, de estar ali junto, ensinando, ajudando, orientando. Então eu vejo tantas coisas, né, de fato ali na história de Esther, e desmascarar o inimigo, mudar um decreto de morte para um decreto de vida. E eu creio que tudo isso o Senhor nos chamou. Só que um ponto importante da gente trazer é que Esther, ela também teve medo. Ela quase, né, ficou balançada ali. Não, eu não posso entrar na sala do rei sem ser anunciada, sem ser chamada. E Mardoqueu ali se apresentando como às vezes a gente precisa dessa pessoa para dar um chacoalhão na gente e falar: será que não foi exatamente por um tempo como este, para você fazer exatamente isso que Deus te colocou como rainha? Não se esqueça do seu chamado. Não se esqueça para que Deus te levantou. E tem momentos da vida que a gente precisa desse chacoalhão, não é mesmo? E ali ela foi, então jejue por mim, vamos guerrear espiritualmente. Deus deu a estratégia e vocês sabem, né? Depois conseguiu realmente desmascarar o inimigo, e a forca que foi produzida, foi criada para Mardoqueu, foi o inimigo que foi enforcado nela. Então, assim, a história de Esther, no geral, diz muito sobre o mundo espiritual para mim. E que você possa entender que nós estamos nesse tempo, né? Eu creio que o Senhor tem levantado um exército de mulheres. E como o devocional diz, é um posicionamento correto para um tempo oportuno, para um tempo como este. Que você seja assim como Esther, de buscar verdadeiramente no Senhor e ouvir as vozes que você deve ouvir e calar as outras que não fazem mais parte para este tempo. Que você tenha a sensibilidade e a sabedoria do Senhor, assim como Mardoqueu tinha, e que foi usado tantas vezes ali para ajudar o rei, para dar um chacoalhão na Esther. E esse é o devocional de hoje. Posicionamentos corretos para um tempo oportuno. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.